Olá, pessoas! Essa semana quero mais do que nunca compartilhar com vocês uma coisa legal que encontrei. Imagina que vocês conheçam o Nick Cave, nem que seja pela música Red Right Hand da trilha do seriado Peaky Blinders. Ele é um baita compositor, morou no Brasil e tragicamente ele perdeu 2 filhos. O que eu descobri recentemente, o que é uma verdadeira vergonha, é que ele tem um site chamado The Red Hand Files, onde ele responde mensagens de fãs e, bem, é uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos. O cara é um artista rodado, famoso e tira tempo para responder o pessoal. Às vezes ele é meio piegas, mas acho de uma sensibilidade tão grande fazer isso que quero ler algumas das respostas dele aqui. Eu espero que vocês gostem. Antes de começar, lembrem, apoie o Vira Casacas lá na apoia.se ou na orelo.cc. A partir de R$5 você já ajuda a gente um monte. Estamos tentando coisas novas e agora o Vira Casacas tem Instagram. Sigam a gente lá. Estamos postando coisas, colocando cortes e pretendemos ainda fazer umas coisinhas exclusivas só pro Insta. Dá aquela moral pra gente, por favor. Dito isso, vamos ao episódio. Primeira pergunta. El, de Frankfurt, Alemanha. Tenho 20 anos, estou terminando o ensino médio, estou em meu ano sabático e acho inútil buscar qualquer coisa neste mundo bizarro e temporário que vai contra meus valores de todas as maneiras possíveis. Acredito que estou falando por uma geração aqui. Estou perguntando com a maior admiração: o que você faria na nossa situação? Prezado El, você está certo ao descrever o mundo como bizarro e temporário. É de fato um lugar estranho e profundamente misterioso, sempre mudando e se refazendo de novo. Mas esta não é uma condição nova. O nosso mundo não se tornou bizarro e temporário apenas recentemente. Tem sido assim desde o seu início e continuará a sê-lo até o seu fim. Mistificador e para sempre num estado de fluxo. O mesmo pode ser dito sobre os nossos valores. Eles também podem ser temporários e existir num estado de fluxo. Se a minha experiência servir de referência, os valores que vocês consideram sagrados agora podem mudar e ser consideravelmente diferentes daqueles que vocês consideram queridos daqui a 10 anos. E ser irreconhecíveis quando comparados com aqueles que vocês possuem quando chegarem aos seus últimos anos. Você também pode descobrir que alguns dos valores que você percebe agora como verdades incontestáveis serão vistos com suspeita, até mesmo com desprezo, pelas gerações que virão depois de você. Uma compreensão humilhante, se é que alguma vez isso existiu. No passado, por exemplo, uma pessoa idosa aconselhando alguém mais jovem era um valor confiável para todos, mas na era atual, isso às vezes é visto sob uma luz completamente diferente. Mesmo assim, El, você perguntou e então, a pergunta: o que você e a sua geração podem fazer para viver vidas plenas num mundo bizarro e temporário que não partilha os seus valores? Bem, eu não iria sugerir nem por um momento que você mudasse esses valores. Porque embora os valores evoluam e cresçam, eles são, em qualquer momento, uma parte crucial da nossa natureza e fundamentais para o desenvolvimento do mundo. Minha sugestão seria, em vez disso, olhar para as 2 qualidades que melhorarão imensamente sua vida. A primeira é a humildade. A humildade equivale à compreensão de que o mundo não está dividido entre pessoas boas e más, mas sim é composto por todos os tipos de indivíduos, cada um dividido à sua maneira, cada um envolvido na luta humana comum e cada um com a capacidade de fazer coisas terríveis e belas. Se realmente compreendermos e reconhecermos que somos todos criaturas imperfeitas, descobriremos que nos tornaremos mais tolerantes e aceitaremos as deficiências dos outros, e o mundo parecerá menos dissonante, menos isolador, menos ameaçador. A outra qualidade é a curiosidade. Se olharmos com curiosidade para pessoas que não partilham dos nossos valores, elas tornam-se interessantes em vez de ameaçadoras.
À medida que fui crescendo, aprendi que o mundo e as pessoas que nele vivem são surpreendentemente interessantes e que quanto mais você olha e ouve, mais interessantes elas se tornam. Cultivar uma mente questionadora, da qual a conversação é o principal instrumento, enriquece a nossa relação com o mundo. Ter uma conversa com alguém de quem posso discordar é, descobrir, um grande prazer que envolve a vida. O meu conselho, então, é tentar fazer mais uso da humildade e da curiosidade. Estes atributos têm um efeito suavizante nos nossos sistemas de valores por vezes inflexíveis e isoladores. Eles nos permitem permanecer fiéis ao nosso eu temporário, mas fluidos e divertidos em nossas relações com este mundo estranho e em constante mudança. Com amor, Nick. O Jason, de Londres, Reino Unido, pergunta: como você pode seguir em frente com alegria quando superou seus pais? As pessoas que o criaram e amaram, mas agora se sente quase ofendido com seu crescimento. Como se isso fosse uma afronta para eles porque vocês têm valores diferentes. Eles estão cegos pela ignorância e um deles se deleita com isso. A outra se irrita com aqueles que são diferentes dela, amarga com o mundo e sua face mutável, tentando arrastá-lo de volta como se a raiva e o ressentimento pudessem algum dia vencer. Querido Jason, um dos privilégios duradouros da paternidade avançada é finalmente poder abandonar qualquer tentativa de viver de acordo com os padrões impossíveis estabelecidos pelos nossos filhos. Em vez disso, recuamos e caímos assumidamente na nossa obsolescência. Compreendemos que somos o que somos e esperamos que nossos filhos se tornem versões um pouco melhores de nós mesmos. Sentimos que fizemos a nossa parte para melhorar o mundo e rezamos para que os nossos filhos continuem a fazê-lo. Esperamos também ter criado os nossos filhos para serem fortes o suficiente para resistir ao desprezo geracional que quase certamente surgirá quando eles, por sua vez, tiverem os seus próprios filhos. Nós, idosos, estamos principalmente satisfeitos em ver o mundo viajar e hesitar em direção a uma versão mais tolerante, inclusiva e misericordiosa de si mesmo. Mas também queremos que se torne menos crítico e hipócrita, e rezamos para que assim seja, à medida que procuramos indicações de um mundo melhor nas ações e opiniões dos nossos filhos. Quando um dos meus filhos me critica por ter uma visão um pouco fora de ordem, ou melhor, menos progressista do que eles gostariam, sinto-me, até certo ponto, encorajado a ver isto como uma prova de que o mundo está evoluindo de uma forma mais positiva. Meu conselho para você, Jason, é olhar para seus pais com um pouco mais de compreensão e compaixão. Na verdade, seja alegre no ato. Afinal, eles são seus pais. Tente vê-los como eles são, imagens espelhadas do seu eu futuro, perdido em um mundo estranho e novo que foi construído em torno deles, assim como algum dia você estará perdido no mundo que está, neste exato momento, se revelando. Minha sugestão é dar um abraço naquela sua mãe terrível, hostil, ignorante e assustada. Se isso tornar o ato mais palatável, lembre-se de que você está essencialmente abraçando o seu eu futuro, assim como ela abraça aquilo que já foi. Depois de fazer isso, dê-lhe outro abraço meu. Parece que ela precisa disso. Com amor, Nick. O Chris, de Aurora, Estados Unidos, pergunta: tenho 62 anos e decidi aprender a tocar guitarra. Guitarra rock. Será que tal empreendimento é uma tarefa tola para alguém da minha idade? Querido Chris, sim, é quase certo que é uma tarefa tola aprender violão aos 62 anos. No entanto, pessoalmente, tenho muito tempo para tarefas tolas. Muitas coisas de valor artístico genuíno parecem começar assim. Ideias desnecessárias e inúteis que encontram com o tempo e, para nossa completa surpresa, o seu valor. Há cerca de 2 anos, aos 63, decidi que seria ceramista.
De qualquer forma, foi uma missão tola. Eu tinha feito algumas peças de cerâmica quando era adolescente e não eram ruins, mas não havia nada que sugerisse que eu tivesse algum talento especial com argila. Mesmo assim, minha mãe gostou deles, então pensei que seria divertido fazer mais alguns. A primeira coisa que fiz foi uma estatueta de um santo fervendo em óleo que funcionava como um vaso derramado. Foi um fracasso total. O segundo foi outro vaso derramado, dessa vez de uma bruxa queimando numa fogueira. Isso também foi um fracasso. O terceiro era um demônio vermelho e um marinheiro sentados lado a lado em uma parede de pedra que sangrava. Foi um grande sucesso e foi tão lindo que partiu meu coração. Passei a fazer 17 estatuetas que juntas contavam a história de vida do diabo. Eles estão agora em um museu na Finlândia. Foi preciso muito tempo e esforço e um professor muito bom e paciente para descobrir como fazer isso. Também exigiu algum incentivo dos meus amigos. E incentivo, Chris, é o que eu estou lhe dando agora. Pratique, cara, todos os dias. Pegue aquela guitarra e aprenda a porra do acorde Mi. É o acorde secreto que agradou o Senhor e me serviu muito bem no Grinderman. Se ajeite. E se você fizer isso, e Warren, Marty, Jim e eu conseguirmos fazer um novo disco do Grinderman, você pode vir e tocar nele. Grinderman, por uma questão de política, só trabalha com os muito velhos, fora de forma e extremamente tolos. Somos a personificação obscena e alegre de uma missão tola. E estamos esperando. Não há tempo a perder. Com amor, Nick. Bo, de Essex, Inglaterra, pergunta: qual é o sentido da vida? Prezado Bo, para entender o sentido da vida, devemos primeiro entender o que é ser humano. Me parece que o agente comum que nos une é a perda, e, portanto, o ponto da vida deve ser medido em relação a essa perda. Nossas perdas individuais podem ser pequenas ou grandes. Podem ser acumulações de perdas mal registradas a um nível singular ou cataclismos em grande escala. A perda é absorvida em nossos corpos desde o momento em que somos expulsos do útero até terminarmos nossos dias, subsumidos por ela para nos tornarmos a essência da própria perda. No final das contas, nos tornamos a dor do mundo, tendo acumulado inúmeras perdas ao longo da vida. Estas perdas são multifacetadas e crônicas, ao mesmo tempo monstruosas e triviais. São perdas de dignidade, perdas de agência, perdas de confiança, perdas de espírito, perdas de direção ou fé e, claro, perdas daqueles que amamos. São desilusões convulsivas diárias ou grandes lesões históricas que lançam a sua sombra sobre a situação humana, lembrando-nos do potencial impressionante da nossa própria perda de humanidade. Somos capazes das maiores atrocidades e dos sofrimentos mais profundos, todos culminando num enorme pesar coletivo. Esta é a nossa condição compartilhada. No entanto, a felicidade e a alegria continuam a irromper nesta condição mútua. A vida, ao que parece, é repleta de uma beleza insistente, sistêmica e irreprimível. Mas estes momentos de felicidade não são vividos isoladamente. Pelo contrário, são quase inteiramente relacionais e dependem de uma ligação ao outro, seja ele as pessoas, ou a natureza, ou a arte, ou Deus. É aqui que o significado se estabelece, dentro da conexão, aninhado no nosso sofrimento partilhado. Acredito que somos criaturas em busca de significado, e esses sentimentos de significado, relacionais e conectivos, estão quase sempre localizados na bondade. A bondade é a força que nos une, e isso, Bo, é o que eu penso que estou tentando fazer. Que apesar do nosso estado coletivo de perda e do nosso potencial para o mal, existe uma grande rede de bondade interligada por incontáveis gentilezas humanas cotidianas.
Esses atos de bondade, muitas vezes pequenos e aparentemente inconsequentes, que o escritor soviético Vassili Grossman chama de bondade mesquinha e impensada ou bondade não testemunhada, nos unem para criar um bem subterrâneo e vitorioso que contrabalança as forças do mal e evita que o sofrimento domine o mundo. Nós estendemos a mão e nos encontramos na escuridão comum. Ao fazer isso, triunfamos sobre nossa perda coletiva e pessoal. Através da bondade, nos inclinamos de forma chocante e milagrosa para o significado. Descobrimos naquele menor gesto de boa vontade subjacente à nossa perda mútua e monumental, o ponto. Com amor, Nick. Mauro, de Louva, Bélgica, pergunta: tenho 17 anos. O que você pode me dizer sobre amor? E Jenny, de Paris, França, pergunta: como não ter meu coração partido? Caros Mauro e Jenny, a maneira mais segura de evitar um coração partido é não amar nada nem ninguém. Nem seu parceiro, seu filho, sua mãe ou pai, seus irmãos ou irmãs, nem seus amigos, nem seu vizinho, nem seu cachorro ou seu gato, nem seu time de futebol, seu jardim, sua avó ou seu trabalho. Em suma, não ame o mundo e não ame nada nele. Cuidado com as coisas que o atraem ao amor. Música, arte, literatura, cinema, filosofia, natureza e religião. Mantenha seu coração estreito, duro, cínico, invulnerável, impenetrável e evite pequenos atos de bondade. Não seja misericordioso, generoso ou caridoso. Esses atos expandem o coração e tornam você suscetível ao amor. Por quê? Como Neil Young canta de maneira tão clara e dolorosa, só o amor pode partir seu coração. Em suma, resista ao amor. Porque o amor verdadeiro, o grande amor, o amor real, o amor feroz, é uma coisa perigosa e caminha certamente para a sua devastação. Um coração partido, aquela dor de amor, é sempre o verdadeiro destino do amor. Esta é a aliança do amor. Porém, Mauro, resistir ao amor e vacinar-se contra o desgosto é rejeitar a própria vida, pois amar é a sua principal função humana. É seu dever amar de todas as maneiras que puder e avançar com ousadia para esse amor, profunda, perigosa e imprudentemente, e restaurar o mundo com sua admiração e seu fascínio. Este mundo tem uma necessidade urgente, uma necessidade desesperada e crucial, e clama por amor, o seu amor. Não pode sobreviver sem ele. Amar o mundo é uma ação participativa e recíproca, pois o que você dá ao mundo, o mundo devolve para você, muitas vezes, e você viverá dias de amor que farão sua cabeça girar, que você guardará para sempre. Você descobrirá que o amor radical, é uma espécie de vitalidade sobrecarregada, e tudo que tem de verdadeiro valor no mundo é animado por ele. E sim, a dor aguarda o fim do amor, mas com o tempo, você descobre que isso também é um presente. Essa pequena morte, da qual você renasce uma e outra vez. Tenho apenas um conselho para vocês dois e é o melhor que posso dar. Amem. O mundo está esperando. Com amor, Nick. Shelley, de Amsterdã, Holanda, pergunta: deveríamos separar o artista da arte? E Carlos, de Recife, Brasil, pergunta: qual é a sua definição de esperança? Prezados Shelley e Carlos, não creio que possamos separar a arte do artista, nem deveríamos fazê-lo. Penso que podemos olhar para uma obra de arte como o aspecto transformado ou redimido de um artista e nos maravilhar com a viagem milagrosa que a obra de arte percorreu para chegar à melhor parte da natureza do artista. Talvez a beleza possa ser medida pela distância que percorreu para surgir. O fato de pessoas más fazerem boa arte é motivo de esperança. Ser humano é transgredir, disso podemos ter certeza.
Mas todos nós temos a oportunidade de redenção, de nos elevarmos acima das partes mais lamentáveis de nossa natureza, de fazer o bem apesar de nós mesmos, de transformar o que não é belo em beleza e ter a coragem de apresentar o que temos de melhor ao mundo. A luz está alta e amarela no céu do lado de fora da minha janela. É uma demonstração de beleza sublime. É também um grito de misericórdia que vale a pena salvar este mundo. Na maior parte, porém, é uma articulação desafiadora de esperança de que, apesar do estado do mundo, a lua continue a brilhar. A esperança também reside num gesto de bondade de um indivíduo alquebrado para outro, ou, na verdade, podemos encontrá-la numa obra de arte que sai das mãos de um malfeitor. Essas expressões de transcendência, de melhoria, nos fazem lembrar que há bem na maioria das coisas. Raramente existe apenas o mal. Uma vez que despertamos para este fato, começamos a ver a bondade em todo lado, e isso pode ajudar a corrigir a narrativa atual de que os humanos são uma merda e que o mundo está fudido. Com amor, Nick. Bom, pessoal, eu acho que já está bom de respostas do Nick Cave. Se vocês quiserem ver mais, é só ir lá no site dele. Ele tem uma visão bastante otimista a respeito das coisas e eu acho isso bacana de vez em quando. A gente está tão cercado por coisas ruins, por pensamentos negativos, por coisas catastróficas, que às vezes é bom ouvir alguém com mais experiência que veja o lado bom das coisas. Se você não conhecia o Nick Cave, procure os discos e livros dele, tem muita coisa legal. Tomara que tenham gostado. Espero que vocês estejam Nick Cavizados. Até a próxima!